A gente está aqui no maior bate-papo, né? E falando de coisas sérias sobre o nosso município, a Bianca já chegou, o Vanderlei está aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com a Bianca sobre a cidade, sobre o que está acontecendo aí nos ônibus, enfim, eu venho falando sobre isso a semana inteira, a gente está falando sobre isso, o caso que aconteceu lá no Corta-Vento, o protesto, também já falei sobre isso. Bom, enfim, mas por enquanto é nosso bate-papo com o Vanderlei. Elza Pacheco está lá em Cabo Frio, mandando um abraço para você, assistindo a gente lá em Cabo Frio, falando sobre o resgate da nossa história. Obrigado, Elza. Conhece a Elza Pacheco, né? Elza acompanha a gente, né? Colunista do Diário, né? Lá nos anos 90. Foi isso mesmo, Muita gente já passou pelo Diário, né? Vanderlei, vamos falar sobre esse treinamento que o governo pagou durante esse feriado agora. As pessoas foram uma semana de feriado aqui em Teresópolis, né? E os funcionários, cargos e secretários foram para São Paulo, em torno de R$ 5.000 cada um por pessoa, foi o custo, e viajaram para São Paulo para fazer um treinamento. Essa notícia chegou para a gente, chegou primeiro no Diário, porque vazou parece que o negócio lá era secreto, porque uma comitiva de 27 servidores municipais, entre eles o prefeito, viaja para passar 4 dias fora em outro município, e não tem um release da prefeitura, não tem divulgação sobre essa conquista para a cidade e esse investimento que a cidade estava fazendo na preparação do seu pessoal, né? E, num primeiro momento, a notícia de que seria um curso em São Paulo. Os cursos são sempre bem-vindos, mesmo para agentes políticos, né? Porque ali não teve um servidor público. Ali são todos agentes políticos a serviço do governo. E o agente político ele pode ser exonerado amanhã. E nós pagamos para qualificar esse agente político. Eu tenho uma referência boa disso, porque no período que eu fui secretário de Cultura, e eu fui secretário de Cultura no auge da cultura, que foi 2009, 2010, quando nós tínhamos como ministro Gilberto Gil, né, ministro da Cultura, e você tinha uma política voltada para a cultura de fato, aconteceram ali a possibilidade de vários cursos Brasil afora para preparação do povo da cultura. E quando chegou aqui na nossa secretaria a possibilidade de fazer esses cursos de manutenção de museus, de tratamento de imagem, o pessoal que nós selecionamos para fazer esses cursos foram todos servidores, né? Não eram cargos comissionados, embora a gente tivesse na secretaria diversos cargos comissionados que trabalhavam com fotografia, com arte, mas quem foi fazer esse curso e os cargos comissionados e os agentes, né, os cargos comissionados, esses foram, alguns até fizeram, mas não receberam diária para isso, né, porque, ou seja, a diária é para o servidor, porque ele está tendo ali, ele está se preparando, se reciclando, né? Então, já num primeiro momento, eu achei meio que estranho a prefeitura pagar curso para esses agentes políticos. Mas, na verdade, depois, sempre uma coisa pode piorar, né? Nunca está tão ruim que não piore. Não era curso, era palestra motivacional. É coaching isso. Eu já não gostava desse negócio de excelente dia. Eu acho isso uma besteira, né? Um bom dia já está de bom tamanho. E um bom dia que a gente conquista, né? Porque tem gente que faz a cara feia e acha que vai ter um bom dia. Não, um bom dia você começa a ter ele quando tem a capacidade de sorrir para uma pessoa que você nem conhece, quando você dá um bom dia, que o bom dia sai de dentro do coração, né? Agora, esse excelente dia, ele sai falso. Sai tão falso que não é verdadeiro, né? Não tem como ser verdadeiro. E esse excelente dia tem tudo a ver com esse coach, né? Excelente dia para você, mas porque você aprendeu a falar isso. Não está vindo de dentro. Não está vindo da oração. Isso aqui alguém te diz, diga excelente dia que você está sendo melhor que o outro que fala bom dia. Isso já é uma forma de querer que você seja melhor que alguém. Essa coisa de coaching, eu não gosto disso. Eu já não gostava quando eu não patrocinava isso. Agora, quando eu vi que eu tenho uma parte desses tais 200, 300 mil que a prefeitura gastou para treinar esse pessoal, esses agentes políticos do governo, quando eu vi que eu ajudei a pagar isso aí, é que eu gosto menos ainda desse negócio de coaching, né? Então, mas depois a gente percebe que não era curso, coisa nenhuma. Porque curso te dá um diploma no final, te dá uma qualificação, né? Faz um curso do Unopar, que a mensalidade custa menos do que a hora desse curso lá em São Paulo. Olha que loucura isso, né? Você sai dali com diploma. E você sai dali com diploma que te qualifica para arrumar um emprego, que aquilo representa dinheiro, é uma coisa importante para você, para a economia, para o seu crescimento. Essas palestras são vazias.
uma semana depois você está todo desmotivado de novo, porque lá você vive uma realidade do Principado, né? O que aconteceu lá em Brasília, com a prefeitura pagando um curso a 4.900, um curso que é vendido na internet por 2.900, ou seja, então você tem um curso turbinado, com uma comidinha, com algumas vantagens, com alguns brindes, tudo isso rolou nesse curso que foi mais caro para esses servidores, para esses agentes políticos da administração municipal. Realmente, você vem de lá motivado. Você está parecendo... Lá é País de Gales, lá não é Brasil, né? Mas quando você chega aqui em Teresópolis, que desceu na rodoviária, se é que eles desceram na rodoviária, a rodoviária está chovendo dentro, o ônibus está atrasado, o povo está desanimado, está feio, o povo está triste com a cidade como ela está. Então você já começa a sua desmotivação ali. Aí você vai ficar atrás do seu balcão no setor da prefeitura, convivendo com os problemas que lá em São Paulo não existia. Naquela palestra maravilhosa do tal do Vieira lá, aquilo lá é tudo de bom, né, cara? Essa motivação ela tem uma duração muito efêmera, né? E não representa nada, nem mesmo para os agentes políticos. Porque uma semana de realidade desmonta toda aquela ilusão que eles perceberam naqueles festejos todos que ocorreram nesses 4 dias em São Paulo. Então, foi um equívoco. Eu acredito que, se o Ministério Público atuar nesse caso, se a Câmara exigir os esclarecimentos necessários, se esse caso chegar à Justiça e ocorrer o procedimento normal, esse dinheiro vai ser ressarcido aos cofres públicos, porque não é correto que a Prefeitura gaste dinheiro para qualificar um agente político que amanhã, se não disser que o prefeito é bonito, ele está fora do governo. Então, isso está errado, não é por aí que se faz, né? Foi um equívoco, até porque nós ficamos aí com a cidade uma semana parada. Porque, exatamente. Não sei se você viu, mas 2 semanas atrás, eu até dei uma notícia disso na matéria do jornal que eu assinei, a Justiça transferiu o feriado para segunda-feira para poder para não atrapalhar o funcionamento da Justiça. E olha que a Justiça não é muito de trabalhar, não. Eles gostam muito de um feriado, a Justiça é tudo demorado nela, justamente porque eles aproveitam bem e mesmo assim, eles juntaram os feriados. Vários municípios trouxeram o feriado para segunda-feira, para poder juntar ali o feriado de segunda e terça e você não afetar muito no funcionamento das cidades. Aqui o prefeito decreta um feriadão que começa na quarta-feira e vai até terça-feira da semana seguinte, né? Porque tinha que fazer esse curso para levar o seu pessoal para São Paulo, para confraternizar. Eu não sei o quê, né? Porque você precisa melhorar muito a cidade para poder comemorar alguma coisa aqui. Vanderlei, a Câmara travou agora o projeto sobre a água. Vários municípios já fizeram. Aliás, no dia 20/12 vem aí uma licitação para o projeto da água em Teresópolis, e a Águas do Rio ganhou já em mais de 20 municípios. Não sei se você já está sabendo. Águas do Rio é que vai fazer essa obra em mais de 20 municípios. Em Teresópolis ainda não. O que foi esse? O que a prefeitura, perdão, o que a Câmara está travando da prefeitura? Essa questão fica parecendo que a Câmara parou tudo. Não. Ontem, quando eu ouvi as falas, eu tive que decupar aquelas falas dos vereadores para fazer a matéria de hoje do jornal, eu achei interessante a fala do Rangel. Ele diz o seguinte, que o processo de licitação da água em Teresópolis está prostituído. E é exatamente isso que aconteceu. Porque, se você ver bem, a base desse edital, o que credencia a prefeitura a fazer a licitação é ela ter realizado as audiências públicas e as reuniões dentro dos conselhos. Só que as reuniões dentro dos conselhos, e considerando que os conselhos são compostos, em maior parte, por funcionários da prefeitura em cargos dentro do governo, foi uma conversa de compadres, entendeu? Então, o que se decidiu e o que se conversou nos conselhos foram conversas de amigos, foram ações entre amigos ali. E as audiências públicas, as 3 audiências são uma vergonha, porque a primeira delas, você lembra, foi realizada onde? Naquele auditório da educação. Quando você faz um evento, você diz o nome da rua, diz que tem estacionamento, você chama as pessoas para um local agradável, um local conhecido. Fizeram uma reunião no auditório da educação que a cidade inteira não sabia nem que o auditório existia.
E o E nem cabia auditório não ninguém lá. comportava as pessoas que estavam do lado de fora. Tiveram que fazer um acerto lá para conseguir colocar o pessoal lá dentro. E a reunião foi conduzida para defender a venda da água, não para discutir se era importante vender ou não. A segunda também. Inclusive com presença de setores do judiciário. Você tinha lá um defensor que defendia praticamente a ideia e não gostava de quando alguém contrariava que estava vendendo a água. Ou seja, a coisa ali foi uma coisa muito manipulada. A outra audiência, aí, claro, o jornal inclusive sugeriu que essa audiência, por que não fazer no auditório da prefeitura, que tem um auditório com o dobro de capacidade, pelo menos, né? E aí, ou então o próprio Pedrão. Fizeram a segunda audiência no Pedrão. Eu tive lá também. Foi pior do que a do auditório. Porque no auditório você ouvia as pessoas, pelo menos. Lá colocaram uma caixinha de som, rachando o som, onde você não ouvia nada. E onde os agentes da prefeitura conduziam de forma agressiva o discurso, a fala, o debate, provocando o embate, não permitindo que a pessoa se expressasse. Nós estamos falando de uma água que não é do prefeito, não é do vereador, não é de secretário. Essa água é minha e sua. Essa água é nossa. E nós temos uma característica interessante em Teresópolis, diferente de outros municípios. Você pega aí, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, busca água lá no Cafundó, lá em Macaé. Ou então cá na bacia, cá em Cabo Frio, perto de Silva Jardim. As águas desses lugares são águas depositadas em lagos vinda de longe. A nossa água vem da montanha, né? A boa parte dela ela é retirada do Paquequé, do Preto, né, perto ali do Paquequé, em Providência, mas nós temos aqui uma característica de muitas águas vindas da montanha naturalmente, porque Teresópolis tem muitas nascentes. Deveriam serem aproveitadas. E você tem a água da várzea, a água dos bairros mais populosos do centro da cidade, elas vêm do Rio Preto, é água tratada. Mas nós temos uma realidade de consumo de água em Teresópolis que independe da SEDAI, que passa pelas mangueiras que vêm pelas matas. Então, Vale da Revolta, Meudon, Cortavento, Barroso. Essa gente tudo usa água de mata, água de boa qualidade, que tinha que ter um tratamento local, tinha que ter um acompanhamento de setores da prefeitura para ver se a água não está contaminada, porque de repente, mesmo sendo de uma nascente muito próxima, ela pode se contaminar com alguma coisa. Bom, esse camarada não vai poder fazer isso mais não, tá? Que agora você tem uma empresa de água, você é obrigado a beber a água dele. Eles vão passar a tesoura nas mangueiras. Você não pode usar água porque ele é responsabilizado se alguém ficar doente com a água que supostamente ele está fornecendo para a cidade. Então, ele não pode permitir que alguém use água que não seja dele. Olha que loucura isso. Isso foi discutido nas audiências públicas? Não, essa audiência pública que aconteceu do Pedrão, ela foi simplesmente a grande maioria que estava lá. A grande maioria que estavam lá, que eram pouquíssimas pessoas, estavam falando da não privatização da SEDAI. Eles não se estava discutindo Eram duas água. brigas. É o governo querendo vender água porque está levando alguma vantagem nisso, e é o pessoal da SEDAI reclamando que vai perder o emprego. Exatamente. E a cidade foi o que aconteceu lá. E a SEDAI tem lá suas vantagens, tem lá suas virtudes, mas nós estamos falando de uma empresa que está há mais de 20 anos sem contrato, que é uma aberração. Porque uma empresa sem contrato, dentro de uma concessão, ela não vai fazer nenhum tipo de investimento. Nós estamos aí com as galerias, com o sistema os dutos de fornecimento de água, de abastecimento de água da cidade, todos dos anos 60 e 70. Isso tudo vazando, tudo sem a menor condição de funcionar. Você vê, tem hoje vários bairros sem água, porque a bomba d'água queimou. Essa dona da cidade está de sacanagem com a cidade, porque isso não existe. Qualquer empresa que tem uma concessão, quantas bombas tem? Se você tem 10 bombas funcionando na cidade, 10 elevatórias, você tem 10 bombas para substituir. Exatamente. Isso não existe numa empresa. Então, ou seja, o que a SEDAI faz é uma maldade com a cidade de não ter uma estrutura, mas também isso vem em função dela não ter nenhuma garantia de que ela vai estar aqui ano que vem. Fica sempre nessa dúvida. E quando vem agora a possibilidade de privatizar a água, é a SEDAI que vai falar, são os servidores da SEDAI que vão falar mais pela não privatização para continuar prestando esse mau serviço por mais algum tempo, né? Por não estar se discutindo o que é bom para a cidade. Então, essa concessão da água é um erro. Agora, a concessão ela é feita de forma onerosa. O que a prefeitura está fazendo? Ela está vendendo por tantos milhões para a empresa assumir essa água, o fornecimento da água. A empresa vai tirar um dinheiro de algum lugar
e dá para o orçamento municipal, o prefeito vai ter dinheiro para eleger deputado, para eleger a sucessão, vai ter uma folga financeira. Só que essa folga financeira, quem está patrocinando não é a empresa que vai ganhar a concessão, é o operário, é o contribuinte, Que vai é pagar. o morador que vai pagar, porque a empresa está apenas adiantando esse dinheiro que vai recolher dele, né? Então, quanto mais se paga, e aí você vê o erro, porque o correto seria a prefeitura não cobrar nada por isso e criar uma autarquia municipal para vender essa água para a cidade, ou seja, ela mesmo passa a gerir a água, manda essa daí voltar para o Rio de Janeiro e assume a empresa de água, pega os melhores funcionários da cidade, vai qualificar eles, faz um coach lá em São Paulo para eles aprenderem a ser melhor funcionário, Perfeito. e aí vai fazer e vai ter uma empresa municipal. E o Teresopolitano, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, não vai ficar bancando esse dinheirão que vai criar esse volume que essa empresa vai ter que pagar à prefeitura. Não vai sair muito caro para a cidade esses milhões que essa empresa vai pagar pela outorga onerosa. O que a Câmara fez, então, na sessão de ontem, foi avisar o prefeito que está errado fazer dessa forma, que as audiências não foram audiências públicas, que ele não pode fazer a licitação, fazer a escolha da empresa sem antes ouvir o Poder Legislativo, que existe uma legislação no sentido de que a Câmara tem que ser informada sobre os procedimentos, acompanhar todo o processo para depois fazer o edital, lançar o edital e chamar a empresa para concorrer, porque do jeito que está fazendo, como a prefeitura faz tudo, como bem entende, escolhe a empresa, e aí a Câmara vai dizer, pode sim ou pode não. Só que o pode sim resolve, e tem várias formas de resolver o pode sim para os 19 vereadores. Vamos ser francos, nós estamos falando de povo brasileiro. Agora, o pode não pode ser questionado na justiça, porque a Câmara vai dizer, não pode, porque a audiência pública do dia tal era para começar 2 horas, começou às 2h30. Esse é o argumento técnico para dizer o pode não, o não pode. E aí a prefeitura vai na justiça, não, 2h30, mas o relógio do cara estava atrasado, entendeu? Ou seja, vai ter uma disputa aí na justiça, e como a necessidade, como a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas, quem tem o melhor advogado vai ganhar isso aí, e essa coisa já está perdida. Então, ou seja, então o procedimento é esse mesmo, está certo, a Câmara avisa ao prefeito de que o jeito que ele está fazendo está errado, e se ele, então, não atender, a Câmara vai buscar a justiça para dizer que ele não está atendendo. Essa ação de ontem não para nada, apenas avisa o prefeito, vou tomar providência, é a mãe dizendo para a criança, vou te bater se você fizesse de novo. Tá? Essa matéria completa no Jornal Diário. Essa matéria já está na internet, vai estar completo no Jornal Diário amanhã. Na edição de amanhã do Jornal O Diário, você vai saber tudo que a gente debateu aqui agora, que o Vanderlei explicou para a gente. Vanderlei, a minha história hoje com você termina aqui. Amanhã, 10h30. Mas você tem uma boa história para começar agora, que é essa conversa sua com a Bibi. Esse assunto é muito importante para a cidade. Nós estamos vivendo problemas que nós próprios criamos, né? Então, lá atrás, se a gente tivesse analisado com mais critério essa coisa do Uber, se a gente tivesse analisado com mais critério a questão das linhas municipais, discutir, não impor a questão da integração, se tudo isso a gente tivesse feito o dever de casa, se a gente tivesse um acompanhamento melhor por parte da Câmara, por parte da própria sociedade, nós não estaríamos agora com essa dificuldade com a mobilidade urbana e com o transporte coletivo. Por quê? A empresa passou a ser obrigada a dar uma gratuidade, né? E aí, quem é que paga essa passagem? A empresa não tem que dar nada, o prefeito, o vereador não dão nada. Quem está pagando essa passagem dessa gratuidade, para quem tem 60, 65 e 65 em diante, e as outras gratuidades que existem, é o trabalhador, é aquela pessoa que fica ali no balcão, que paga uma passagem mais cara. Passagem, paga. Aquela passagem dele é a Vera, né? Então ele tem que pagar. Então ele tem que pagar mais caro para bancar as gratuidades. Então, os municípios onde existe uma preocupação com a questão da mobilidade, a questão do transporte coletivo, que é um serviço de transporte público, eles pensam numa solução para isso, já que temos que dar a gratuidade para quem é idoso, temos que criar um fundo para bancar essa gratuidade, porque a empresa não dá nada, ela não é para dar nada, ela presta um serviço e ela tem que receber pelo que recebe, pelo que presta. O prefeito não dá nada porque ele é um agente político, ele está ali, daqui a pouquinho não está mais, o vereador não dá nada. Então, essa coisa de que alguém dá alguma coisa, isso é uma mentira.
Então, a empresa, se ela tivesse, no seu tempo, essa discussão tivesse envolvido as pessoas e tivesse criado as soluções, nós não teríamos agora o caos no trânsito, com mais de 1.000 carros Uber andando para lá e para cá. O trânsito agora, você está andando no bairro, tem um cara andando a 20 quilômetros na sua frente, te atravancando a rua, parando do nada, porque está no celular. Né? Essa coisa do transporte do Uber é uma solução, é um paliativo para o serviço de transporte, não é o que nós precisamos. Né? Então, tudo isso foi acontecendo sem a preocupação das autoridades. E agora a gente está às voltas com essa dificuldade, com essas dificuldades que as empresas de ônibus vêm passando no Brasil inteiro, porque não foi discutido tudo na hora certa. Então vai ser certamente uma grande entrevista agora. Obrigado, Vanderlei. Um abraço. Rapidamente um comercial, a gente já volta com a Bibi. A gente já vem conversando com ela, né, sobre os problemas que a gente tem enfrentado aí nos últimos tempos no trânsito aqui em Teresópolis, consequentemente nas linhas de ônibus. Voltamos já.